Boa noite. Boa noite. Ah, bom. Ai, meu Deus do céu, fiquei triste. Fiquei triste porque na aula passada eu falei sobre as mãos, né? Hoje nós vamos falar sobre a orelha. Só um lado. Tá bom? Quero saber quem fez a sua obrigação hoje. Quando acordou, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Ah, bom, tá aí. Não é? Viu só? Isso é o que? A primeira conduta que se faz. Não é isso? E a segunda, qual foi? Hã? Poxa, só ela que rezou hoje foi. Nem a dona Leonor hoje agradeceu. Olha só, a primeira nós acordamos, logo em seguida nós, na beira da cama, até deitado, devemos fazer o quê? Orar. Isso é a segunda conduta. A terceira conduta é comprar esse livrinho e fazer tudo o que está escrito nele. Essa é a terceira. André Luiz, nós já estamos estudando André Luiz há algum tempo já, né, dona Isabel? E ele, nos livros que ele escreveu, começando com Nosso Lar, que é um best-seller que todos nós conhecemos, ele vinha caminhando, mostrando como se deve ser do lado de lá e como se deve ser do lado de cá. Do lado de cá é que se precisa mais dos aprendizados dos ensinos do Divino Mestre Jesus. André Luiz, nesse livro, olha só, ele não começa com o homem. E ele esquece até o homem aqui. Ele não fala do homem. Não tem um capítulo sequer que ele venha falar da figura do homem. Porque ele começa com quem? Com a mulher. Por que mulher? Lembrem o que foi que ele falou para Marta? Aí foi o princípio de mostrar quem era mais importante no coração. Quando Marta chegou, mestre, diz para Maria, para que ela venha me ajudar. Daí o que ele respondeu? Marta, Marta. Maria soube escolher melhor do que você. Mas ele disse assim, mestre, por que ela está do seu lado? Não, Marta, preste atenção o que ela escolheu. Qual foi a conduta de Maria? Ela não se preocupou com os afazeres, com o material, com a objetividade de fazer o melhor aqui. Ela foi atrás de quê? De aprender o que o Divino Mestre estava a ensinar. E nós? Nós só sabemos do Mestre quando nós chegamos aqui na casa espírita? E a nossa conduta em relação à nossa sociedade? A nossa conduta quando jovem? A nossa conduta como professor, médico, enfermeiros, como ser humano? Nós nos questionamos? Não, até porque de manhã cedo eu não sei nem dizer muito obrigado, Papai do Céu, já me acordo apressado, já mal olho no espelho, eu passo mais tempo no espelho do que me arrumando, porque eu tenho que ir, estou atrasado para o trabalho, então dorme antes, acorda cedo que dá tempo. Mas eu tenho que tomar um tempo para Jesus. E qual é o tempo? Ele lhe cobra? Não, mas eu sei recorrer a ele, né? Peço emprestado dele todo dia as coisas. E a gente nunca paga. Quando alguém faz um favor, não, que Deus te paga, ainda deixa a conta para ele pagar, como se ele fosse dono de um banco. E a responsabilidade é nossa. Onde é que fica? Vocês sabiam? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês poderiam me dizer qual é o único local que se realmente pratica a conduta espírita? Dentro do centro? Não.
Não, aqui nós aprendemos um pouquinho. Não, também não. É um sítio. Que sítio é esse? Também nosso lar, não. Sabe onde é, pessoal? Onde se pratica verdadeiramente a conduta espírita, ou seja, a cristã, porque a conduta espírita é a conduta cristã. É no hospital. No hospital, onde se reza muito, é no hospital onde preto salva branco, não tem preconceito, onde filho de papai rico cuida de pobre, onde pederastas cuidam de crianças, onde preconceituosos cuidam de outros irmãos que são de religiões indiferentes da dele. Por que isso? Sabe por quê? Porque lá dentro do hospital estão se buscando a única coisa que nos resta na vida: salvar a própria pele. E aqueles filhozinhos de papai, aquela princesinha, como é que ela diz lá no Brasil, as dondoquinhas, ela é médica, ela está salvando um velho como eu, de 80 anos, que sou um pobre e acabo criticando-a. Mas ela está lá para me atender. É lá que eu vejo um muçulmano cuidando de um cristão cuidando de um protestante, cuidando de um espírita e vice-versa. É no hospital. E lá não se tem faixa dizendo: eu sou espírita, eu sou católico. Mas todos lá estão com um objetivo, mesmo cada um professando a sua fé independentemente. É fazer o que Maria fez. Buscar na atitude o ensinamento do divino e amado Mestre Jesus. E nós? Só achamos Jesus quando nós estamos aqui no centro espírita? André Luiz também fala da boa conduta dos dirigentes. É pelos olhos bonitos e maravilhosos, pela essa calmaria que a dona Leonor nos oferece, que nós estamos aqui? Ou é porque a dona Isabel sempre empurra papel para a gente estudar? Estuda. Tá do teu jeito. E segunda-feira ela já tem um outro. Eu digo: tá bom, dona Isabel. E a única coisa que eu faço é chegar, dona Leonor, sinto muito, mas eu tenho que estudar. A senhora me dispensa. Por quê? Porque aqui dentro do centro espírita, meus irmãos e minhas irmãs, nós viemos buscar conhecimento. Nós viemos aprender um pouquinho mais sobre a nossa estada nesse plano. É no centro espírita que eu não venho buscar Jesus. Eu venho buscar o conhecimento que Ele nos deixou, através das palavras, que são proferidas entre os irmãos, do conselho, em particular com a dona Leonor, o afago carinhoso da dona Hermina, quando ela faz o bolo dela, que é abençoado, a sopa da nossa amiga Lourdinha. Isso são todos, uma maneira que Jesus encontrou para mostrar a importância que somos todos filhos de um Pai. E André Luiz, em sua saga, de mostrar para nós o quanto nós pensamos, o quanto nós agimos, o quanto nós tentamos passar a perna em Deus, que ele não colocou, principalmente o homem, porque ele sabe que no coração do homem existe muita brutalidade, que ainda precisam ser, apagados. E que o coração da mulher é mais brando. Ela é o esteio da família. O homem diz que é o esteio. Que nada. Tu não passa de ser um trabalhador braçal, mas quem administra a casa, realmente, a presidente da casa é a mulher. Se ela disser, não, nem comer tu come, colega.
Eu disse, mas eu pus sim, problema é teu, mas aqui quem manda sou eu. A última palavra sempre é a dela. Não é isso? Vamos ilustrar? Vamos começar um passeiozinho na nossa história para a gente sentir o que é a conduta. André Luiz, ele tem, para cada tema que ele especificou, ele deixou uma interrogação, que eu vou deixar a interrogação também, até os senhores e senhoras comprarem esse livro e fazerem dele um livrozinho de cabeceira, mas primeiro tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que ler esse. André Luiz, é para você ler, está com a dúvida, abre aqui e vê o que é que ele fala. E tenta fazer, pelo menos tenta fazer o que ele nos pede. Alguém conhece Pedro? Não, né? Alguém conhece Dom Pedro? Não, né? Pois é, então esse Pedro que eu vou falar é o Pedro que somos nós. Bruto, grosso, ignorante, pescador de almas perdidas, que a gente não pesca nada, nem a nossa, que a gente está perdido. E que custa acreditar, como nós, nas máximas do Divino Mestre. Pedro passou 85 anos para depois aprender qual era o significado de ser cristão. E Pedro nos mostra duas condutas. A primeira conduta dele foi quando ele negou Jesus Cristo. Isso daí está patente, todos nós conhecemos, né? Mas nós esquecemos da outra conduta de Pedro. De ter se renovado, de ter aprendido que o valor maior que ele carregava não era a brutalidade, não era a ignorância, por mais que ele fosse humilde, mas que ele tinha um coração dócil. E para ele aprender isso, passaram 85 anos após a morte de Jesus. E ele já estava bastante carregado na idade. E ele mudou. Ele mudou de uma tal maneira que ele começou a divulgar os princípios mágicos de uma palavra chamada amor fraterno. Mais adiante, um pouquinho, nós vamos encontrar um cara que era mau, caçador de cristão, queria degolar todo mundo. Se falasse Deus ali, se ele chegasse aqui, nós estávamos fritos. Estava na caldeirinha dele. Vocês sabem de quem eu estou falando? Paulo. Não é? Paulo queria saber de destruir os cristãos. E Paulo em Damasco, na sua caminhada, já ia com propósito, já vinha pensando, de chegar lá, eu vou pegar aquele Ananias, vou meter ele de cabeça para baixo dentro de uma fornalha, cortar ele todo em retalhado, que ele já vinha planejando como ele ia fazer. Daí, no meio do caminho, lá o caboclo perde o cavalo, perde a carruagem, perde a biga, perde tudo que tinha, e no caminho, andando a pé, no sol daquele bacana que faz no deserto do Saara, né? Aparece quem? Jesus. E Jesus diz: Paulo, por que me persegues? O que Paulo falou para Jesus? Olha como nós não estudamos. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Aí ele se transformou o quê? Em Saulo. Aí ele disse: vai aonde tu ias, procura quem tu ias matar, que ele vai te dizer. Desse momento em diante, o nosso amigo Paulo, que era caçador dos cristãos, matador direto em nome do reino de Roma, passa a ser quem? O maior divulgador da palavra de Cristo. Ele se converteu porque ele encontrou o rumo certo. A conduta que ele teve foi de um verdadeiro cristão.
porque ele houve a modificação. E nós já fizemos a nossa reforma íntima? Não. Andando mais um pouquinho na nossa história, vamos encontrar um rapaz, bonito como eu, lindos olhos azuis, né? Rico, cheio de fortuna, cheio de vida, andando nos campos da sua imensa riqueza, deu vontade de ficar despido e jogar tudo que ele tinha para trás. Vocês sabem de quem eu estou falando? Francisco de Assis, né? Olha só, Chiquinho, nosso amigo. E ele também, quando ele ouviu a voz da razão, que Jesus falando para ele mudou a sua conduta de um jovem bestial, vândalo, que gastava tudo que tinha, vivia só de boemia, para se tornar numa das peças principais que hoje o mundo todo defende. A ecologia. Olha, Chico lá pensava. Naquele tempo ele já pensava, se eu não cuidar dos animais, se eu não cuidar da natureza, o que será desse nosso planeta? E Chico encontrou uma parceira. Ele não estava só não, ele encontrou uma parceira também nesse barco que ele entrou de salvar o nosso planeta. Vocês sabem quem é? Santa Clara, né? A Clara. Que foi outra também, que era uma menina, né? Patricinha, né? De bons dotes, e que com ele se despiram naturalmente das vestes mundanas para se vestir das vestes espirituais, de acreditar num Cristo que eles não conheceram a não ser porque ouvi falar. Mais um passeio. Vamos chegar aqui, né? Até a gente chegar aqui. Vamos chegar no final do século 17, 18. Um professor muito sábio, muito inteligente, cara de matemática, sabia tudo. Com ele não tinha esse negócio de equação que x vale, não, era 5, mais 5 era 10 e tal, e ele ensinava uma coisa que hoje nós não temos mais, que eu acho que a maioria vão lembrar, trigonometria. Alguém ainda lembra? Não é? No nosso tempo não era assim? E o CM, alguém ainda lembra? Né? Que bom, né? E esse homem, um dia ele foi tocado pela curiosidade de ver alguém comentando a respeito de um certo procedimento que acontecia, de uma tal de mesa que batia, pulava, cantava. No sonho ele foi tocado. Ele disse, larga teus estudos, caboclo, e passa a estudar isso. Pesquisa, vai a fundo. E ele se questionou. Como? De que maneira? Busca, que tu saberás. E ele mudou o comportamento dele social, que eles viviam entre os amigos. Por sinal, ele, conforme uma instrução de um amigo meu me falou, ele também era um maçom, que a maçonaria tem esse avan de unir os irmãos, né? E ele largou tudo para escrever o que hoje nós chamamos de espiritismo. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? O patrono dessa casa. Não é isso? Allan Kardec, que era Leon Denisard, passou a ser Allan Kardec. E com ele trouxe uma legião de irmãos. No meio dele apareceram outros. Leon Denis, que já vinha fazendo um trabalho
um pouquinho assim meio escondido, porque naquela época a igreja era dominante, né? E assim apareceram os grandes filósofos, como Immanuel Kant, que fez a razão, mostrando o poder da sociedade num princípio, que é você ter ética, ter moral, com base em quê? Na moral de Jesus. Nenhum deles, desde Pedro para cá, trocaram uma vírgula sequer a palavra moral. E continuou. Apareceu um outro francês, né, chamado Jean-Jacques Rousseau, né, que ele mostrou que a sociedade precisava de um contrato. Apesar da Revolução Francesa, ele disse que a sociedade precisava se aglomerar, se ter um contrato. Ele formou um contrato. Mas ele veio realmente mostrar qual era a importância quando ele escreveu Emílio, que ele mostrou a importância da educação. Né? E nós vamos caminhar um pouquinho mais. No século XIX para o século XX, já no século XX, apareceu um advogadozinho, um pé de chinelo, como o Nicásio ou o João, nós dois, assim, né, na nossa classe, que, né, João? Que só queria advogar, é bom no que faz, mas Deus não era muito bom, não. E começou a ganhar dinheiro. Menino pobre, apesar de ter uma família abastada, mas era pobre espiritualmente. Foi para a África do Sul, lá para a terra da dona Leonor. Não é lá, Leonor? Angola, né? Não, então foi para a África do Sul. E lá, com o título de doutor, pela universidade melhor que tinha na Inglaterra, comprou com um bilhete para andar de comboio de primeira classe. Só que ele não prestou atenção que tinha uma placa, que negro não andava em primeira classe. E ele, todo feliz, que queria dar um passeio com a esposa dele. Chegou o senhor que faz as cobranças, né? E disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, não, eu comprei. Não, aqui não é lugar para preto. Como não? Eu comprei. Não, você vai empurrar o coitado do trem para baixo, andando. E ele ficou com um problema nas pernas. Ele disse, eu vou voltar para o meu país. Vocês sabem de quem eu estou falando? Nem imagino, né? Não. E voltou para o seu país. Se despiu dos trajes de doutor, se despiu do traje social e se vestiu com farrapo para mostrar que veste não fazia o homem grande, mas sim a conduta que esse homem dentro de uma veste poderia fazer. Estou falando de Mahatma Gandhi, que, acima de tudo, ele buscou fazer a revolução do seu povo pela paz. Ele não levantou uma arma sequer para expulsar os ingleses do seu país, mas sim a paz. E com isso, pagou a própria vida, como os outros pagaram. Pedro pagou. Se a gente for prestar atenção, todos eles morreram meio triste, né? Feia a situação, né? Mas, meus irmãos e minhas irmãs, foram só os homens? Não. Nesse mesmo século, século XX, já no final do século XX, nós vamos encontrar uma mulher chamada Teresa de Calcutá. Outra, que veio do seu país e que sentiu que queria trabalhar e andou
nas ruas pedindo, fazendo tudo para salvar a vida daqueles irmãos mais necessitados que moravam na Índia, principalmente as mulheres que eram mais menosprezadas. E ela disse uma coisa, quando perguntaram, quando ela ganhou o Prêmio da Paz, o que ela iria fazer com o dinheiro que ela recebeu. Ela disse, que dinheiro? Eu não recebi dinheiro nenhum. A senhora vai ganhar 100 mil dólares. Ela disse, eu não. Quem vai ganhar é o orfanato. Porque eles precisam muito mais do que eu. Hã? No mesmo século XXI, como é século XX, apareceu no interior da Bahia uma outra mulher, irmã Dulce, né? Olha só. Até o nome dela é de docilidade, que se despojou de ser uma madre superiora em um grande convento para se dedicar a ajudar aqueles mais necessitados. E qual foi o legado que ela deixou? Uma lembrança tão bonita de uma mulher que lutou e que mudou a conduta do seu tempo. E mostrou o que se faz caridade. Como é que se pratica caridade, de fato? Não é com palavras bonitas. Não é pedindo, é buscando. E a caridade, ela mostrou na prática que matar a fome, agasalhar, cuidar dos doentes, ajudar, é muito mais importante do que filosofar. E do nosso lado? Apareceu um homem chamado Chico Xavier, que deixou esse manancial de livros para nós, junto com Emmanuel, o André Luiz e muitos outros irmãos espíritas que vieram trazer conhecimento para que nós aqui, pudéssemos usufruir das benesses do Divino Mestre. Que a gente não sofresse tanto, mas que nós temos também que aprender a mudar na nossa conduta. Que o nosso comportamento não é a Dona Leonor que vai mudar, nem o Nicásio, nem o João, nem a Isabel. Mas é cada um de nós. Jesus nunca nos desamparou. Deus é tão bondoso que Ele espera o momento certo que você, cada um de nós, crie vergonha na cara e diz, pô, Senhor, chegou agora, eu preciso mudar mesmo. Eu tenho que mudar. Eu tenho que me fazer essa reforma íntima, que é para que eu possa melhorar. E com a minha atitude eu melhorar o meu próximo. Mas, na realidade, o que é que nós fazemos? Muitos aqui estão dizendo assim, puxa vida, eu estou aqui, mas estou com o meu pensamento antes. Será que eu deixei a panela no fogo? Será que eu fechei a porta direito? Aquele meu marido ou namorado, será onde ele está? Está com a outra? Está bebendo? Tá. Eu estou sempre pela metade nas coisas de Deus. Eu não confio. Por quê? Porque eu ainda estou nesse plano de prova e expiações. Não tem na face da terra nenhum ser que diga que é totalmente puro. Nem Chico Xavier, nem Divaldo, nada. Todos eles estão aqui porque estão em prova e expiação. O único que realmente foi puro, que teve uma conduta ilibada, foi quem? Jesus. E por que nós não tomamos o exemplo dele? O que é que está nos faltando para que acreditarmos nas palavras dele e fazer o que ele fez? Eu vou ter que esperar minha volta novamente a esse plano? Vou enganar novamente lá no outro plano, dizendo, olha, eu vou me melhorar. E chega aqui, eu esqueço, eu faço tudo errado. E nós que estamos aqui no centro espírita, aprendendo
com tanto manancial de livros, com tantas palestras boas, com tantos exemplos que nós temos diariamente, o que realmente, irmãos e irmãs, nós estamos fazendo para que eu possa mudar? Sabe por quê? O nosso egoísmo é tanto que nós esquecemos de amar. Amar a si mesmo, a se valorizar, a se respeitar. E eu quero que os outros me respeitem. Eu quero que os outros me valorizem. Eu quero que as pessoas prestem mais atenção em mim. Mas eu estou prestando atenção em mim? Nas minhas atitudes? Na maneira que eu me comporto? Cadê a minha conduta como um verdadeiro cristão? E André Luiz, já estamos encerrando, né, dona Isabel? E André Luiz, ele fecha nos questionando. Ele começa com a mulher e finda com o quê? No 47. Vocês vão gostar. Esse daqui eu faço questão que vocês olhem. Como eu não tinha, eu peguei na biblioteca, tá? Mas eu vou devolver daqui a pouco. Faça como eu, peça, que tem direito aqui pedir. Que a gente não tem dinheiro para comprar, a gente pede emprestado, depois devolve. Isso se a dona Isabel deixar, tá? Não é, dona Isabel? Ele termina o livrinho dele com Valdo Vieira, falando sobre qual é o nosso comportamento, a nossa conduta perante a Jesus. Alguém já se questionou? Qual é a minha conduta perante a Jesus? E olha o que aqui André Luiz fala. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitando o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. E lá, isso daqui eu não vou ler todo não, que é para vocês comprarem o livro, tá, pessoal? Ajude a nossa livraria. Tá? Em todas as circunstâncias, ele fecha. Eleger no Senhor Jesus o Mestre, invariavelmente, de cada dia. Olha, nós temos que eleger, fazer com que Jesus seja nosso companheiro de manhã, à tarde e à noite. Né? Somos o rebanho. Jesus é o divino pastor. André Luiz fez. Certa vez, só para terminar, a senhora me permite? Certa vez, chegou uma senhora com Chico Xavier e disse: Chico, eu estou angustiada. Ele disse: como, minha filha? Porque o meu marido, eu estou muito triste com o meu marido. Eu disse: o que foi, minha filha? Ele está lhe maltratando, ele está maltratando seu filho? Não, ele é um excelente marido. Ele é bondoso, é carinhoso. Até eu já fiquei apaixonado pelo cara, né? Ele sendo assim, né? A gente já fica apaixonado, um cara bondoso, carinhoso, amável, é dedicado à família. Tudo que eu peço ele faz. Minha filha, você está reclamando de quê? Diz, é porque ele não é espírita. Ah, minha filha, você é que não está sendo espírita. Sabe por quê? Porque ele está muito além. Ele está fazendo tudo o que você não está fazendo. Apesar de estar aqui dentro. Você está questionando. No lugar de você agradecer, você está a maldizer o seu próprio lar, com as suas atitudes, dizendo que está muito chateada com o seu marido, que é, segundo você está dizendo, é uma pessoa muito boa. Agora eu vou perguntar. E nós? O que nós estamos fazendo com o nosso marido, ou com nossas esposas, com nossos filhos? Vamos pensar? É complicado, não é? Não é complicado? Porque o telhado dos outros sempre é de vidro. O nosso não é de concreto, então de pedra, dessas casas bem antigas. Nunca vai cair. Quando cai também,
Vai para o chão de uma vez só. E é muito mais fácil o nosso telhado desabar do que desabar o telhado do meu próximo. Eu tenho que mudar a minha conduta em relação a mim, para que o meu próximo veja e se sinta mais feliz e que saiba que eu não preciso dizer que eu sigo Jesus, mas que eu vivo como Marta não queria, só via Jesus e Maria viveu. Olha a diferença. Chico não via Jesus, mas vivia Jesus diariamente com suas atitudes. Divaldo vive Jesus. Raul Teixeira vive Jesus. Mas só, né, que é só eles? Não. Tem a dona Isabel, tem a dona Maria, tem a dona Lu, tem o seu fulano. Pequenininha, sem alarde. Sem mostrar. A dona Leonor. Rígida até? Sim. Ela é do centro espírita. Ela é responsável. Ela é muito mais cobrada do que nós. Certas coisas que ela toma que a gente não gosta, as atitudes que ela toma, mas é um padrão de conduta que ela tem. E aqui dentro o André Luiz fala sobre isso. O André Luiz é tão sábio nesse livrinho que ele fala até sobre a política. Como nós devemos tratar a política existencial, que hoje nós estamos vivendo. Mas o que é que nós fazemos? É muito mais fácil eu tacar o pau no coitado do Marcelo, no Costa, como é o nome dele? O Antônio Costa, nos outros políticos, porque é muito mais fácil. Soa melhor eu criticar, né? Do que, na hora da minha oração, dizer: querido Pai, abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso primeiro-ministro, abençoe os nossos políticos para que eles aprendam a fazer as coisas certas, em prol de todos nós. Eu quero é que ele se dane, devia estar era fora já. Essa que é a minha atitude de oração em relação às pessoas que são nossos governantes. Não é isso? Então, irmãos e irmãs, espero que as luzes da conduta espírita fortaleça o coração de cada um e cada uma, nos mostrando a importância de sermos cristãos. Se nós formos cristãos, nós divulgaremos o Espiritismo. A nossa conduta como cristão é que vai nos mostrar quem somos na verdade. Não pense que ser espírita é eu ser cordeirinho. Vim aqui, só me sentiu enquanto chegar em casa, eu troco a camisa. Não, eu tenho que ser cristão. 24 horas da minha vida cristão. Esse é o único legado que nós temos e que o divino e amado Mestre Jesus nos deixou. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos, com muita luz, com muita paz, e que o divino amado Mestre esteja sempre presente. Muito obrigado.